Olá, você que está me assistindo em todo o meu Brasil aqui pelo site Jornal dos Concursos, voltamos. Nessa nossa aula nós iremos abordar justa causa do empregador, justa causa do patrão, artigo 483 da CLT. Meus amigos e minhas amigas, o artigo 483 da CLT, diferentemente do 482, o 483 ele é o que? Taxativo. O que eu quero dizer? Somente existirão essas hipóteses de justa causa. Ou seja, enquanto o 482 ele é meramente exemplificativo, o 483 ele é taxativo. Então, primeiro passo, quando o patrão ele cometer alguma justa causa, o que o empregado pode fazer? Anotemos, ingressar com uma reclamação trabalhista com rescisão indireta. Reclamação trabalhista com rescisão indireta. Ou seja, quando o seu empregador não respeitar o empregado, não respeitar você ou o contrato de trabalho, o empregado poderá ingressar com essa ação. Essa ação deverá ser proposta em uma das varas do trabalho onde o empregado prestou o serviço pela última vez. Então, se trabalhou em São Paulo, São Paulo. Trabalhou no Rio? No Rio. E assim sucessivamente. Sempre será o último local da prestação de serviço. Lembrando que esse primeiro módulo que você está assistindo comigo aqui no site, Jornal dos Concursos, você está vendo direito do trabalho. Depois veremos, com a permissão aí, tá certo, do Ricardo, do chefe Ivan aqui, nós veremos processo de trabalho. Não, aí tem a chefia aqui, né? Sabe como que é? E eu preciso de autorização desse meu povo chefe, né? Artigo 1. Uma vez proposta a reclamação trabalhista com rescisão direta, o empregado receberá quais direitos? Saldo de salário, anotemos, 13º, férias com o terço constitucional, aviso prévio, o saque do FGTS com a multa dos 40%, assim como o seguro-desemprego. Ou seja, o empregado que ingressa com uma reclamação trabalhista com rescisão direta receberá todos os nossos direitos trabalhistas como se mandado embora fosse. E quais são as hipóteses de justa causa que nós temos, meus queridos? Dentro aqui do artigo 483. Vamos lá, primeira hipótese. Quando forem exigidos serviços superiores às forças do empregado. Aqui eu me lembro de duas pessoas. As mulheres e os menores. As mulheres e os menores. Vamos lá. Gente, tanto a mulher quanto o menor, ele tem um limite de peso que ele pode carregar. Qual que é esse limite de peso, gente? Se for habitual, até 20 quilos. Se for esporádico, até 25. Ou seja, qualquer pessoa que carregar um peso maior do que este é considerado serviço excessivo ou um serviço que força o físico daquela pessoa. Então, qualquer pessoa que carrega um peso maior do que 20 quilos habitual, 25 quilos esporádico, pode ingressar com essa rescisão indireta. Lembrando que muitas vezes o empregado, e essa questão caiu na última prova da magistratura, interessante essa questão, o quê? O empregado carregava peso além do limite, mais de 20, mais de 25. Mas precisando trabalhar, gente, a gente engole sapos, né? Então, quantos sapos a gente já não engoliu na vida, precisando trabalhar? Pô, pediu para eu carregar 50 quilos, eu vou carregar, senão eu vou ser mandado embora, vou perder esse meu emprego. Dentre outros sapos, não é, gente? E esse empregado ficou com uma hérnia de disco. A pergunta que foi feita. É culpa do empregado, por ele ter carregado um peso maior que ele não poderia. Ele poderia ter entrado com uma rescisão direta. Isso dará ensejo a um dano moral a favor do empregado? Então a discussão da questão era exatamente essa. Se a empresa tinha ou não tinha responsabilidade por aquele dano. Resposta, claro que sim. A empresa, gente, que ela desvirtuar o contrato de trabalho, a empresa que descaracterizar de sobremaneira o contrato de trabalho, ela será responsável, mesmo que o empregado tenha aceito isso. Imagine. Eu sou empregado, vou entrar em um local radioativo sem a devida proteção. E isso acarreta algum prejuízo a mim. Quem que vai responder por esse prejuízo? Não é o empregado, é a empresa. Então, mesmo que o empregado seja obrigado a fazer aquilo, e ele faça aquilo
para não perder o emprego, a responsabilidade será da empresa, ok? Ou seja, serviços superiores às suas forças é exatamente esta situação. Outro exemplo de justa causa, meus queridos amigos, serviços defesos, ou seja, serviços proibidos por lei. O serviço proibido por lei, como que caracteriza aqui a situação, gente? Como que pega? Tem empregado que não pode realizar aquela atividade. Por exemplo, mulher grávida que trabalha no local que tem periculosidade, gente. Não pode. Ou no local insalubre. Não pode. Menor que vai o quê? Trabalhar à noite. Não pode. Então, serviço proibido, o empregado também pode exigir a quebra do contrato. Outro exemplo aqui. O empregado poderá pedir a sua rescisão indireta se for um ato contrário aos bons costumes. Repito, se for um ato contrário aos bons costumes. Bom, o que seria bons costumes, não é? Gente, eu não preciso ir muito longe. Recentemente, nós tivemos um debate presidencial. E um dos candidatos, que não preciso citar o nome, mas todo mundo vai saber, obviamente, ele citou um texto homofóbico. Totalmente homofobia, de forma avacalhada. E eu estou dizendo aqui do ponto de vista jurídico, não estou denegrindo a imagem de ninguém. Então aqui não me sucumbe a nenhum tipo de ação. Diante desta situação, senhores, o crime de discriminação no Brasil não existe. Então por isso que esse candidato não pode ser punido. Mas moralmente falando, ele já foi punido. Agora, o que seria bom costume? Para esse candidato, bons costumes é a opinião dele, o que ele disse ali. E outros entendem de outra maneira. Então, gente, ato contrário ao bom costume é aquele ato que a sociedade interpreta como ruim. Mas isso vai depender de cada caso concreto, gente. Exemplo aqui, vamos pegar o exemplo desse candidato, que falou sobre os homossexuais. Ok, senhores? Por exemplo, o homossexual, como ele mesmo falou, aqui na Paulista é muito comum, eu estou gravando aqui na Paulista. Então é muito comum, senhores. Você vê casais de homossexuais. Tudo bem, gente. São eles, deixa eles, não tem problema nenhum. Tá ok? Eu não estou mexendo com você, deixa os meninos, as meninas. Qual é o problema? Mas se esses mesmos casais forem em outras regiões, não preciso nem longe, aqui de São Paulo, eles não serão tratados como são tratados aqui. Então isso depende da localidade. Isso é muito complicado. Então vai depender da situação. Ou ainda, alheios ao contrato. Eu fui contratado para realizar tal atividade e o patrão pede para eu fazer outra. Não. Se eu me sentir prejudicado, automaticamente eu posso pedir a rescisão indireta. Trocando em miúdos. A rescisão indireta, repito, a rescisão indireta somente será cabível se houver prejuízo por parte do empregado. Se houver prejuízo pelo empregado daquela situação. Tá? Um segundo motivo de rescisão indireta, que está no artigo 483, a linha B, é quando o empregador tratar o empregado com rigor excessivo. O que seria rigor excessivo, gente? Rigor excessivo é uma quantidade tão grande de ordens que é impossível você terminar uma tarefa e começar outra. É a mesma coisa de dizer para mim, Glenn, você vai gravar uma aula sobre justa causa. E daqui um minuto você vem e me fala, não, agora vai gravar uma aula sobre contrato de trabalho. Daqui um minuto, não, agora você vai gravar uma aula sobre remuneração. Gente, é impossível. Ou seja, excesso, rigor excessivo é o excesso, é o acúmulo de trabalho de forma tão avassaladora que não dá tempo de você terminar o ponto anterior. Ficou claro isso a todos, gente? Então, rigor excessivo é o acúmulo de trabalho e o tempo insuficiente para você terminar aquele trabalho. É a linha B. A linha C. O empregado também poderá ingressar com uma rescisão indireta quando ele correr perigo manifesto de mal considerável. Perigo manifesto de mal considerável. Gente, o que seria o perigo manifesto de mal considerável? Isso é tão relativo, gente. Perigo manifesto de mal considerável, o que significa isso? É quando o empregado, ele acarreta o quê, gente? Ele vai fazer uma atividade
E esta atividade pode ser extremamente prejudicial a ele. Exemplo, eu fui chamado para trabalhar em cobrança. Só que esta cobrança eu tenho que fazer numa favela, numa comunidade, como se diz hoje, à noite. Então é um lugar, claro que 99%, gente, de quem trabalha, de quem mora numa comunidade, são gente do bem. Mas infelizmente, como em todas as áreas da sociedade, também tem a parcela do mal. E normalmente essa parcela do mal são seres da noite. E eu não estou muito afim de ir à noite numa favela. Então eu posso me recusar e isso não caracteriza a minha justa causa. E sim, a justa causa do empregador. Claro. Outra situação, gente, também caracteriza a justa causa do patrão quando o empregador, ele ofender o empregado, fisicamente ou moralmente. Então imagine aquele empregador que ofende o empregado, gente, na frente de todo mundo. Você é isso! Você é aquilo. Por exemplo, você é um corintiano. Isso é uma ofensa. Não é uma ofensa gravíssima. Falei isso numa reunião, o empregado pode falar o quê? Imagina, eu vou entrar com uma rescisão direta e ainda pedir dano moral. E ainda é possível o empregado pedir a rescisão quando ele receber por tarefa e esta tarefa for reduzida. Quando ele receber por tarefa e essa tarefa for reduzida. Lembrando que uma vez que o empregado ingressa com uma rescisão direta, o contrato de trabalho fica suspenso. Ou seja, o empregado pode deixar de ir trabalhar. Tá ok? Bom, senhores, dentro das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, nós falamos sobre a justa causa do empregado e a justa causa do empregador. Eu tenho que separar um outro tema para vocês aqui, que são as hipóteses finais de rescisão do contrato. Eu vou falar disso, ou melhor, a partir do artigo 484, mas na aula número 25. Tá ok? Então nós fechamos aqui essa aula e na próxima aula eu vou falar a partir do artigo 484 com você. Até mais! Obrigado!